Hoje é o nosso último dia de aula aqui. Nós vamos falar sobre as lições 16, que aqui nós vamos tratar sobre a superioridade de Cristo, e a lição 17, que é seguindo os passos de Jesus, ok? Então eu quero convidar você que abra sua Bíblia, pegue a sua revista e que nós possamos, nesse tempo aqui juntos, ouvir e estudar um pouco mais a respeito desse Cristo que é incrível e que nos dá a vida. Mas antes da gente começar, eu quero que a gente ore e eu quero que você aí em casa também ore para que a gente peça ao Senhor para que a palavra dele fale ao nosso coração, nos transformando. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pelo teu grande amor, obrigado pelo que o Senhor fez, faz e fará por nós. Obrigado por quem o Senhor é. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Te agradecemos por esse tempo em que estivemos falando sobre o Senhor, sobre a profundidade que existe em Ti. Nós te louvamos por esse tempo aqui de Escola Bíblica Dominical. E pedimos que hoje, em nome de Jesus, nós possamos discutir esses assuntos, mas continuar entendendo a Tua grandiosidade em nossas vidas e através de nós. Nos abençoa aqui, todos nós, abençoa o Teu povo nas suas casas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos fazendo num formato um pouquinho diferente aqui, né? Vocês devem estar percebendo que tem umas pessoas estranhas. Eles são estranhos mesmo. Mas o que acontece? Como nós temos duas lições, né? Vamos condensar tudo hoje. Então, pensamos aqui em fazer alguma coisa como um debate. Vamos discutir esses assuntos aqui juntos. E vamos pincelando na palavra, olhando, verificando na palavra aquilo que a Bíblia diz a respeito dos assuntos que eu comentei aqui com vocês, tá bom? Então, assim, eu vou começar falando aqui. Começar falando não, né? Eu vou já pedir para que eles se apresentem. Talvez alguns de vocês não conheçam, talvez alguns não conhecem. Tem um aqui que você não conhece mesmo, vocês não conhecem, esse moço. Mas talvez vocês não se lembrem de outros, que faz tempo que já não estão aqui no nosso meio, estavam lá, outros estão ainda no seminário, mas eu vou pedir que eles se apresentem rapidamente aqui, tá bom? O senhor, por favor. Bom dia, meu nome é João, eu tenho 21 anos, eu fui pro seminário no ano passado, desse ano de 2021, em fevereiro, e voltei agora, retornei, fui formado no primeiro ano do curso discípulo, e tô por aqui, né, podendo continuar agora, junto aqui na igreja, servir aqui, e caminhar. Legal, João. A senhora? Eu sou a Fernanda, membro aqui da igreja há muitos anos, a gente está lá no seminário, indo para o 3º ano agora, e estamos estagiando agora 42 dias aqui na igreja. É um prazer poder servir a igreja novamente e também revendo amigos, passando um tempo aqui, é muito agradável. Então vai ser uma bênção estar aqui com vocês. Eu sou o Wendel, eu sou o esposo da Fernanda. Vocês vêem, né? A gente está junto no seminário desde 2020 e está sendo muito legal e importante para nós a gente voltar aqui, ter esse tempo aqui servindo a igreja e participar hoje aqui da CBD. Lá, café. Meu nome é Carlos Felipe, eu sou de Brasília e eu estou estudando no seminário desde 2019 e é isso. Eu acho que é isso. Ele é quartanista, gente. Você não fala, Gilberto fala. Mas podem chamá-lo de café, ok? Para os íntimos. Mas vamos lá. Olha só. Eu quero ler com vocês o texto de Colossenses, capítulo 1, tá? Vamos ler aí, só para a gente já entrar nesse assunto da superioridade de Cristo. O que o torna tão grandioso? O que o torna tão superior
a qualquer outro, a qualquer coisa que você imagine. O que o torna? Vamos lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Diz aí: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as invisíveis e as visíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Esses versículos trazem a centralidade a respeito de quem Jesus é para a criação como um todo, para a palavra. A palavra é central em Jesus. Todas as coisas foram feitas por causa dele e para ele. E nele tudo subsiste. Tudo que existe, existe por causa dele. Então, por aí, a gente vai percebendo e entendendo quem é esse Jesus que a gente tem estudado durante esses 4 meses aí. Por aí, por esse texto que eu acho muito rico e eu acho ele muito central a respeito dessa superioridade de Jesus, a gente vai entendendo até onde a obra que Jesus fez, até onde ela alcança, até onde ela vai, desde quando ela vem. Eu acho maravilhoso e eu acho poderoso a gente entender, e transformador também, maravilhoso, poderoso e transformador, a gente entender quem é Jesus. Porque quando a gente entende qual é o lugar dele, a gente vai entendendo qual é o nosso valor para ele também. Então imagina, irmão, olha só que legal. Quem esse Jesus, o que ele fez, quem ele é, ao ponto de se importar com quem? Com a gente. Com a gente. Então percebam como é incrível o valor que Deus nos dá. O valor que Deus nos dá. Então eu lembro aí de João 3,16, né? Que é tão conhecido. E aí a gente vê ali que Deus deu, né? E esse deu, quando você vai entendendo essa grandiosidade de Jesus, eu acho que a gente acaba ficando com um coração muito mais grato a Deus por saber que que alguém tão valoroso e tão valioso como Jesus, Deus deu. Por causa de quem? Por causa da gente. Eu acho incrível. Vocês não acham, não? O que vocês acham aí a respeito dessa superioridade de Jesus? Por exemplo, lá em Filipenses 2,9 fala assim: pelo que também Deus o exaltou, na sua revista aí tem, sobremaneira ele deu um nome que está acima de todo nome. Jesus recebeu um nome superior a todo o nome. O que faz o nome de Jesus, na opinião aí de vocês, o que faz o nome de Jesus tão superior a qualquer outro nome? Então, como nós vemos, né, Jesus ele é o próprio Deus. Então Jesus, ele sendo o próprio Deus, ele é superior a tudo, né? Como nós vemos aqui, que ele todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele. Então, Jesus, por ser o próprio Deus, ele é perfeito, né?
E ele é um exemplo que todos nós devemos seguir. Né? Porque, como nós vemos lá em João 1, né? O Verbo se fez carne. Então, Jesus ele é a própria verdade, porque ele é o próprio Deus, e ele se encarnou e se tornou um de nós, para que nós pudéssemos ter vida, né? Porque ele morreu pelos nossos pecados. Então, o que torna o nome de Jesus acima de todos os nomes é porque ele é o próprio Deus, né? Ele é a verdade, a palavra, o Verbo que se fez carne. Um nome tão maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte, né? Lá em Isaías a gente vai ter essa característica aí que Isaías vai falar, que ele se chamará. Então ele tá mostrando a importância desse nome, né? O nome dele vai mostrar para vocês que ele é maravilhoso, que ele é um Deus forte, que ele é o príncipe da paz, que ele é conselheiro. E a gente, eu pelo menos, e eu acredito que vocês também, a gente já viveu muitas dessas características aqui do nome de Jesus, né? Eu já vivi um Deus conselheiro, eu já vivi um Deus forte, eu já vivi um Deus que é Pai. Que legal, viu? Que é Pai da eternidade, né? A gente reconhecer isso nele. Eu já vivi um Deus que dá a paz, porque nele reside a paz, que é lá em Isaías também vai falar a respeito da característica desse nome, né? É um nome que ele foi profetizado, né? Que ele foi falado, olha, este Jesus que vocês estão esperando, e Isaías falando que e ele era um judeu, né? Isaías, ele falando, esse Jesus que vocês estão esperando, esse menino que ele vai nascer, ele não vai ser um menino comum, ele vai ser um menino que no nome dele traz a eternidade, traz a paz, traz conselho, traz fortaleza. No nome dele existe isso, né? E uma coisa que eu achei bem interessante na revista é quando Isaías fala lá que ele é Deus forte, para um judeu, jamais um judeu reconheceria que Jesus seria Deus, se ele realmente não fosse, né? Então ali, muito antes de Jesus vir, Deus já estava testificando para o povo dele que aquele que viria era Deus. E como você mesmo falou, só um minuto, Wendel, que eu fico falando, né? Mas como você mesmo falou, se ele convida, o verbo não pode falar, tá, né? Não é só para fazer número. O verbo se fez carne, né? Quer dizer, o verbo já existia e se fez carne. Fala aí, amigo. Interessante isso que você falou dos judeus, Gilberto, porque se a gente olha a Bíblia, lá em Gênesis, quando Deus levanta Abraão, ele fala que a partir de Abraão, todas as nações seriam abençoadas. E a gente consegue perceber que os judeus eles não conseguem cumprir essa ordenança que Deus dá a Abraão. Eles pensam que a bênção é exclusiva deles. E a gente percebe como o povo de Israel ele vem falhando nesse propósito até a chegada de Cristo. Qual é a ideia? Era para Israel ser luz para o mundo. Como Israel não consegue, eu vou trazer esse que é o superior, que é o próprio Cristo. Que a gente possa olhar para ele e ver, nele foi cumprida todas as coisas que por Abraão foi prometida. O homem não tem essa capacidade de cumprir aquilo que Deus deu para Abraão. E aí Cristo ele vem e ele cumpre todas as coisas que Deus pede e nele se cumpre todas as coisas. E aí a gente consegue entender realmente como essa superioridade de Cristo ela se estabelece. Porque o próprio Cristo, quando ele fala, vocês entenderam? Vocês estavam andando errado, reorganizei o caminho de vocês e agora no ID que você comentou, vão e façam vocês. Sim. Vocês olhem para a prática quando eu estive aqui na Terra e agora vocês entendam que pelo meu nome todas as coisas possam existir e poder ser concluída conforme a vontade de Deus. Então, quando a gente olha para Cristo,
A gente consegue olhar toda essa superioridade exatamente pela falha de como o povo de Israel não conseguiu cumprir todas as coisas que Deus deu. A gente volta lá para Adão, né? O verso 15 fala: este é a imagem do Deus invisível. Então, Deus fez Adão a sua imagem e semelhança, mas ele não pôde cumprir aquilo que a imagem do Deus invisível, Jesus Cristo, cumpriu. Né? Então, você vê essa... Algo muito legal também, ainda nesse contexto, né, judaico e tal, a importância que era, né, também o nome para aquele contexto. Sim. Então, no mundo judaico, era muito importante o nome, por quê? Porque com o nome carregava toda a história e todo o caráter também da pessoa. Sim. E o nome de Jesus Cristo traz consigo todas essas coisas que você comentou, né? Maravilhoso Conselheiro, o Salvador. Então, no Novo Testamento também dá pelo nome de Jesus, a sua autoridade, a sua superioridade, a sua supremacia. É muito interessante. Você me fez lembrar, João, o episódio mesmo do nascimento, né? Que o nome foi dado, né, por Deus para Jesus Cristo, né? Justamente porque eu acho que tem a ver também essa questão da história que para o povo judeu a importância do nome, porque assim que fala o nome, o cara já vai sabendo, né? Puxa, quem é? Por quê? Então, por que café? Não é? Mas a gente não tem essa cultura. Mas para eles existe, né? Então o cara chega e fala assim: eu me chamo Jacó. Vamos ficar já vamos ficar espertos, porque esse aí que vai dar nó na gente, entendeu? Eu me chamo José, que também é uma conotação lá de Jesus, né? Puxa, é uma pessoa que traz nela algo que é bom, que fala sobre salvação, que traz uma ideia de salvação, né? Então, veja que em todas as coisas, Deus foi valorizando o nome de Jesus, porque ele sabia, porque era plano dele, porque sempre foi plano do Senhor que nós soubéssemos o tamanho, vou usar a palavra mais uma vez, a grandiosidade desse Jesus. E na oração, né? Eu quero falar um pouquinho também desse nome na oração, esse nome na salvação, porque eu já vi muitas pessoas entregando a vida para Jesus. Eu já tive o privilégio de participar de grupos menores, assim, onde as pessoas elas confessam o Senhor, né? E eu acho muito lindo, milagroso, ver que a pessoa, quando ela entrega o coração para Jesus, ela faz a oração dela em nome de Jesus. E ela entende a salvação porque não há outro nome pelo qual importa que a gente seja salvo, que é o que a Bíblia diz. Então este nome, o nome do Senhor, o nome que ele ganhou por causa da obra que ele fez, ele não ganhou porque ele herdou. Ele ganhou esse nome por causa daquilo que ele fez, por ser quem ele é, Deus. Então ele herdou esse nome dessa forma, e aí hoje, nos nossos dias, continua como sempre foi. Você quer conhecer o Senhor? Então, confesse o nome de Jesus. Você quer ter um relacionamento, começar a ter um relacionamento com Deus? Confesse o nome de Jesus. Faça uma oração em nome de Jesus. Veja, não é precioso, gente? Eu não sei. Eu estou aqui, assim, me contendo, mas eu acho que é precioso o fato da gente ter à nossa disposição alguém que possui um nome tão poderoso. É bom a gente entender isso, Gilberto, que lá em João 1, no versículo 12, eu queria ler, para a gente poder entrar e entender esse assunto melhor. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do
homem, mas de Deus. É interessante a gente olhar aqui a partir do versículo 12 do versículo 1, do capítulo 1, que Jesus ele tem essa autoridade para nos transformar como filhos de Deus, de nos resgatar das trevas e de fazermos pessoas novas, mas não pela vontade nossa, e sim pela vontade dele próprio. Isso traz uma segurança para nós de que nós somos realmente salvos pelo fato de que, se a gente olha para a nossa história, a gente vê como a gente é errado. E isso remete a quem? Quem está autenticando e está nos trazendo essa certeza é o próprio Deus. Então a gente consegue se entregar e confiar e falar, não é por minha vontade, sim pelo que Deus tem feito na minha vida e o que Ele pode fazer na minha vida. E isso, na hora que a gente entende e sabe que a vontade transformadora de Deus, e quando a gente se entrega a essa vontade transformadora de Deus, é algo assim que só vivenciando mesmo. A gente pode trazer várias palavras aqui, mas o vivenciar, o andar com Deus é que faz toda a diferença. É o que faz toda a diferença. E é interessante aí porque você no primeiro capítulo de João aí, no versículo 12, ele fala o quê? Foi feito filho de Deus, a saber aqueles que creem em quê? No seu nome. Olha o nome aí de novo. Exatamente. Né? Olha o nome aí de novo. Então isso é muito importante, porque quando a gente entende isso, a ficha cai mesmo, né? Isso fica muito mais fácil de você lidar, porque normalmente a gente, quando entra nesse embate de santidade e fala assim, mas eu sou tão pecador, isso é revelação do Espírito Santo, porque nós somos realmente pecadores. Olha a cara do Gilberto. É pecador demais, gente. Mas a gente olhando para isso, a gente vê que, olhando de novo pro Gilberto, é Cristo mesmo que transforma. Deus ele faz muito. Tu tá no seminário. E a gente lembra que tem na revista, cortou a gente mesmo? João 14, Tá bom. vocês falam muito. João 14, 13 fala, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Sim. Então toda a glória é para Deus, né? Através do Filho, Através no nome dele, né? Então isso também é muito lindo. E eles estão envolvidos, porque é uma trindade, né? Sim. Os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estão envolvidos, mas a didática de Jesus nos ensina isso, né? Olha, peçam em meu nome e o Pai os ouvirá. Quer dizer, eu acho que tem a ver com o que você comentou sobre autenticação, né? Eu posso dar isso para vocês, porque eu fui para a cruz. Porque o trabalho que eu tive lá me dá essa autoridade de dizer para vocês que o meu nome cura, que o meu nome expulsa demônios, que o meu nome traz salvação, que é em meu nome que vocês têm que fazer. Olha que super... Olha, gente, vocês não estão entendendo? Vocês não estão... Ah, gente... É muito lindo também ver como o nome de Jesus é muito relacionado na salvação quanto na oração. Sim. Porque lá em Romanos 10, versículo 13, vai dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas para isso eu preciso confessar, né, a Cristo como Senhor, Salvador. Então precisa ter um diálogo. Precisa ter essa oração inicial para que a gente confesse o nome do Senhor e ele invoque o nome dele para que a gente seja salvo. É muito, muito bonito. E, relação, né? Além disso, existe o nome de Jesus na questão também do batismo, né? Que ele fala lá, deixa eu ver aqui em Atos 2:38, ele vai falar assim: respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão do quê? Dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Mais uma vez, a gente traz essa verdade a respeito do nome de Jesus para a vida cristã, para aquilo que nos é comum, não é? Porque a gente ora em nome de Jesus, a gente é salvo em nome de Jesus, a gente confessa em nome de Jesus, a gente é batizado em nome de Jesus. Quer dizer, este nome, ele está envolvido no nosso dia a dia em todo o tempo. Em todo o tempo. Eu e a Núbia, a gente tem discipulado uma senhora que a gente tem falado sempre isso para ela, né? Ora,
Olha, ore em nome do Senhor, peça para Deus e ore em nome de Jesus. A gente tem enfatizado isso com ela, né? Para que em nome de Jesus ela creia, em nome de Jesus ela ore, em nome de Jesus ela clame. Porque a gente sabe, até porque a gente já caminhou um pouquinho mais, a gente sabe que já experimentou o quanto esse nome de fato tem poder, o quanto esse nome de fato já transformou, pelo menos a minha, eu não sei a sua, Com certeza. mas transformou as nossas vidas aí, né? Então, assim, para mim, entender isso, entender essa profundidade a respeito de Jesus, me faz confiar e me faz descansar. Puxa vida, porque não é possível que um Deus deste tamanho não possa... Como diz a criança, né? Meu Deus é um Deus grandão. Um Deus grandão, não é possível que esse Deus não possa ganhar ou batalhar as minhas guerras, não é? Não é possível. Quando a gente descansa nisso, a gente consegue entender o capítulo, o capítulo 11, versículo 36 de Romanos, em que Paulo ele declara, né, que é por meio dele, para ele, né, são todas as coisas. E tudo acontece nessa lógica, né, que é tudo por ele, por meio dele e para ele. Colossenses, que a gente leu. Quando a gente consegue entregar realmente isso, fica tão mais fácil de a gente viver a vida, Sim. porque, como Cristo mesmo falou, né, vinde a mim todos aqueles que estiverem cansados. E muitas vezes nós ficamos batalhando, e essa parte onde você comenta aqui, declare o nome de Jesus, ore e fale, por Jesus, né, que, em nome de Jesus. Porque quando a gente entrega realmente as nossas angústias, né, nessa época onde o debate de alma é muito, muito falado, não só no cristianismo, mas em todo o lugar que a gente vai, quando a gente entrega realmente para Cristo, o mais leve fica a carga. Porque o nome dele é o poderoso, não é o meu. Muitas vezes nós ficamos nos debatendo, né? Teve um professor meu nesse ano que ele comentou uma frase que eu achei muito engraçada, né? A ansiedade, ela é igual cadeira de balanço. Você fica sempre em movimento, mas você não vai para lugar nenhum. E quando você entende isso e entrega para Cristo, você tira o peso das suas costas. E Cristo, ele trabalha nisso. Quando você declara o nome de Cristo como superior ao seu, a sua vontade, o seu querer, a sua vida ela consegue andar de uma forma muito mais tranquila. Com certeza. E além disso, não é a gente está tratando um pouquinho aqui mais sobre a questão do nome, mas a pessoa e a obra de Jesus também nos torna esse Jesus superior. O nome está atrelado à história da pessoa, conforme a gente já falou aqui. E a pessoa de Jesus é tão superior, quem ele é tão superior, que é o que a gente viu aqui em Colossenses, ele sendo a imagem do Deus invisível, a exata expressão, né, de Deus, o Pai, torna-o superior, torna-o o Cristo central, torna o assunto central da Bíblia, o assunto central da igreja, o assunto central da minha casa, precisa ser, e da minha vida, né? Porque tudo é para Ele. Romanos, você acabou de falar aí, tudo é para Ele, e Colossenses também vai nos afirmar isso, tudo vem dele, né? Então a gente tem aí na revista, falando a respeito da superioridade da pessoa e da obra de Jesus. E aí na revista é interessante vocês depois pegarem aí e lerem. Na revista ele vai dar aqui vai falar a respeito dessa superioridade
da pessoa e da obra nos evangelhos. Ele fala que Jesus é maior que o templo, vai falar que é maior que Jonas, que Salomão, nas epístolas paulinas, vai falar na epístola aos Hebreus, né? Jesus é maior que Moisés, que os anjos, que os profetas. No Apocalipse de João, ele é o primeiro e o último, ele tem autoridade soberana, ele é o adorado, o Rei das Nações. Então este Jesus, ele tem todas essas características e são exatamente elas que fazem dele ser quem ele é. Então eu vejo que, entendendo um Deus assim, a gente tem muito mais segurança e a gente consegue ter mais capacidade vinda dele de seguir e andar nos passos que ele anda. Ou melhor, que ele andou e que ele ensinou pra gente, conforme vai falar lá em 1 Pedro 2,18, eu quero ler aí com vocês, vai falar assim, 1 Pedro 2,18, vai dizer, servos, é isso? Isso. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há se, pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando trajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Destacando 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. A gente tem estudado aí a respeito de Jesus Cristo durante esse tempo. Nós vimos aí os 3 estados de Cristo, né? O Cristo homem, Cristo Deus. Nós vimos a encarnação de Jesus, os nomes de Jesus, a cruz de Cristo, ressurreição, glória, quem foi Jesus no Velho Testamento, quem foi Jesus no Novo Testamento, enfim, ilustrações a respeito desse Cristo. A gente viu muitas coisas a respeito dele, a gente ouviu muitas coisas a respeito dele. O que a gente vai fazer com tudo isso agora? O que a gente faz? Porque o nosso dia a dia, ele continua, né? A gente está aqui hoje e tal, mas a gente sai daqui, vamos lá para nossa casa, vocês vão para o seminário, esse aqui vai terminar o seminário dele, só Jesus sabe o que ele vai querer da vida. Enfim, a gente vai caminhando. E à medida em que a gente vai caminhando, já que a gente sabe de tudo isso a respeito de Jesus, como que a gente caminha? Sabedor de tudo isso. Porque ele deixou o exemplo para a gente seguir. É o que 1 Pedro aqui 2,21 está falando. Ele deixou o exemplo para a gente seguir os seus passos. E aí como é que a gente faz isso, né? De que forma a gente pode entender que a gente consegue seguir os passos de Jesus? Porque ele é o padrão, certo? Ele é o padrão e é perfeito. A gente vai alcançar? Não creio.
Mas eu já ouvi alguém falar uma vez que o problema do cristão é que ele tem um padrão muito elevado, né, para seguir, se referindo a respeito de Jesus, né? Não é um problema. Eu não creio que seja um problema para o cristão ter um padrão tão elevado. Eu acho que é uma solução, porque a gente não perde o foco e a gente não perde o que é absoluto. Porque o que Jesus fez é absoluto. Quem Jesus é absoluto. E se a gente resolve descer o padrão ao nosso nível, a gente vai começar a relativizar as coisas. Então pode ser assim, pode ser assado, a gente já faz isso. Isso que eu ia falar, já acontece isso. Já né? acontece muito, né? Dentro da igreja, na nossa vida, isso acontece. Então, a gente tem que manter o padrão alto, no meu entendimento, a gente precisa realmente desse padrão, que é para a gente poder continuar andando. E eu acho que esse padrão tão alto, ele não pode ser, ou ele não deve ser para nós, não servir de motivo, entende? De motivo para a gente continuar caminhando. Não é para a gente desistir, nunca vou alcançar. Eu acho que isso também nem dá para ter quando você se relaciona de verdade com Jesus. Porque ele sabe que a gente não vai alcançar. Mas à medida em que a gente vai caminhando, ele vai dando para a gente o necessário para alcançar o que a gente precisa, não quem ele é. Né? Todos nós, né, somos pecadores. Então, isso enquanto nós estivermos aqui, né, vivendo nessa terra, nós nunca conseguiremos alcançar esse padrão, né, tão elevado. Mas, a partir do momento que nós nascemos de novo, a partir do momento em que nós nos tornamos uma nova criatura, quando nós cremos, né, no nome de Jesus, quando nós cremos que Ele é o nosso único Senhor e Salvador, então o Espírito Santo ele passa a habitar em nós. Sim. Então, a partir desse momento, Ele é quem nos dá forças para conseguirmos olhar esse padrão e caminhar nesse rumo, em direção a Cristo, né? Em direção com os caminhos que Jesus seguiu. Então, nós precisamos conhecer quem é esse Jesus, né? Através da palavra. Nós conhecemos o que Jesus fez, né? Como nós devemos andar. E quem vai nos ajudar a isso é o Espírito Santo. Né? Mas nós mesmos, por nossas próprias forças, nós não vamos conseguir. Então nós precisamos realmente entregar nossa vida a Ele e entregar e deixar com que Ele possa trabalhar o nosso coração. Porque a partir do momento que o nosso coração ele é transformado pelo Espírito Santo, aí sim a gente consegue ir caminhando nesse mundo. Sabe que você falando, você me fez lembrar que o que não nos faz desistir, eu acho que é justamente que a gente não está só querendo alcançar um padrão, um objetivo. A gente está se relacionando. Acho que essa é a diferença. Entende? Porque quando lá em João 14, ele falou assim, eu vou, mas eu vou mandar o Espírito da promessa para estar com vocês. É Ele que nos ajuda, né? Que você comentou. E aí isso nos faz nos relacionarmos com Deus. A gente não é Deus lá e a gente aqui. É Deus aqui. Isso. E aí a gente não desiste. Porque pecar, vamos sim. Com certeza. Mas a gente sabe que quando a gente peca, se a gente for lá e na cruz voltar lá e procurar ajuda, Ele vai nos ajudar. E a gente sai de lá purificado e renovado para continuar a caminhada. Então, assim, eu acho que a grande diferença, de fato, é como é que eu sigo os passos de Jesus? Como é que eu vou olhar para essa perfeição toda que é Cristo e ser como Ele? Me relacionando na luz, em verdade,
não tentando enganar Deus, porque não vai conseguir, mas sendo verdadeiro com Ele. E eu sou e eu consigo por causa dele. Saber, Colossenses aqui novamente, né? Lembrar aqui mais uma vez de Colossenses. Eu sou o que sou, eu consigo o que eu consigo por causa dele. Não é por causa de mim, mas é por causa dele. Então toda a honra, toda a glória para ele. Tudo vem dele e tudo volta para ele, né? Inclusive quem eu sou, o que eu sou e o que eu tenho vem dele e deve voltar para ele em louvor e glória para ele. E aí a gente vai sendo aperfeiçoado, né? Eu acho que, tenho certeza, né, pelo que a gente vê dentro da Bíblia, né, da seguinte forma, entender que é tudo para a honra e glória do nosso Senhor. Se a gente passa um semestre inteiro estudando a pessoa de Cristo, durante 6 meses, né, esse semestre todo, é entender qual foi o principal objetivo de Cristo quando ele veio na Terra. O primeiro nós sabemos que é a glória de Deus, mas Deus ele envia Cristo com um objetivo. Qual é? De trazer a salvação. E qual foi a forma que ele trouxe a salvação? Pela cruz. E aí a gente olhando o capítulo de João, versículo 20, 21, ele fala: Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O problema nosso hoje como igreja é que nós não queremos abdicar as nossas vontades, nós não queremos abdicar de quem nós queremos ser e nós queremos fazer tudo aquilo que nós gostamos e deixamos a vontade de Cristo do lado. Quando Cristo ele fala, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, ele não está dando uma sugestão. Fala assim, ó, se você achar por bem, vai lá e faz do mesmo jeito que eu fiz. Não, não é isso. O que Cristo ele está falando é, abdique de você mesmo e cumpra a vontade do Senhor. Faça aquilo que quando Deus ele chama Abraão, ele fala para nós agora a mesma coisa. Nós temos que ser bênção para todos, todas as nações. E muitas vezes nós queremos as bênçãos para quem? Para nós. E hoje em dia nós somos os judeus que o próprio Cristo veio na terra e falou, está errado. Sepulcro caiado. E muitas vezes nós não percebemos isso. Nós buscamos a Cristo porque queremos as bênçãos de Cristo, mas não queremos o Cristo das bênçãos. E isso é importante ficar gravado para nós. Nós precisamos entender que a nossa vontade ela tem que ser submissa à vontade de Deus. E nós não temos que vir à igreja com o objetivo de buscar somente a nossa vontade. É claro que somos feitos por relacionamento e a nossa vontade tem que estar explícita ao Pai. Mas também tem que ser bem notório que a vontade do Pai ela tem que ser cumprida independente da nossa. Eu acho que a vontade que deve prevalecer é a dele, né? E aí a gente tem essa vontade toda aqui. Revelada, exatamente. Aqui. Ela está aqui, toda aqui. Eu acho que é possível, como crentes, a gente continuar buscando o padrão de Jesus. Eu acho que isso nos traz vida e segurança. Jesus ele é perfeito na sua santidade, ele é perfeito nas suas palavras, ele é perfeito no seu amor, mas ele é perfeito em tudo isso. Mas tem lá em 1 Pedro, no último versículo, ele fala assim, ó, porque vocês estavam desgarrados, perdidos, como ovelhas. Agora, nesse presente tempo, depois de todas essas coisas, vocês se converteram ao pastor, aquele que cuida, e bispo, aquele que supervisiona, aquele que vê por cima da vossa alma. Veja como é específico.
ele não está falando aqui, ó, da alma de todo mundo, mas ele está falando, ó, da sua, da sua, da sua, da sua. Ele é o pastor e bispo agora da sua alma. Então, ainda que seja uma loucura para você entender ou buscar esse padrão, saiba que este Deus que é o padrão que vocês estão buscando, este Jesus que é o padrão que vocês estão correndo atrás, ele é quem cuida da sua alma. Então é um relacionamento. É um relacionamento pessoal. Pessoal. E é isso que nos faz continuar. É isso que nos faz não desistir. E fora isso, o que alimenta muito a nossa fé é saber a respeito da palavra. Saber quem esse Cristo é. Saber que ele é o Deus eterno. Saber que nele a gente tem exatamente tudo que a gente precisa. Então isso nos dá segurança e nos faz ter relacionamento e não nos perdermos, né? Eu creio que a gente pode ir terminando por aqui. Vocês não vão fazer assim, não vamos que nem no jogo, né? Nossa, que ridículo. Então, assim, a gente vai parando por aqui, mas o que nós realmente queremos é que tanto a gente aqui, quanto vocês em casa, que haja um relacionamento profundo, contínuo com o Senhor. Porque é isso que vai nos alimentar, né? Que vai de verdade dar sentido para a nossa vida, né? A gente tem uma tendência a tirar os olhos dele, tirar os olhos do alto. Mas eu espero que você use este tempo, aquilo que a gente conversou aqui, para recolocar os seus olhos naquele que é o pastor e bispo da sua alma, que é o pastor e bispo das nossas almas aqui também, que é aquele que, apesar de toda essa grandeza e superioridade que ele tem, de quem ele é, ele também fala só comigo, fala só com cada um de nós, fala só com você. Então, nós agradecemos muito esse tempo, esse período aqui. Eu agradeço muito a vocês, tá bom? Não vou pagar, porque não vai ter como. Só ok? Só Não tem pizza, não. Mas eu agradeço muito para você que acompanhou a Escola Bíblica Dominical aí todos os domingos fielmente. Nós estamos agora entrando em férias, né? Nós vamos ter um tempo aí, vamos parar. Provavelmente depois do meio de janeiro a gente deve recomeçar, pensarmos aí talvez em alguma outra coisa, talvez algo novo. Estamos orando e buscando ao Senhor para que Ele continue nos dirigindo aqui como igreja. Muito obrigado, querido. Muito obrigado a vocês mais uma vez. Lucas, obrigado, tá? Você é o cara. Até você também, viu, Pedro? Gente, eu quero terminar aqui. Café, a senhora por nós? A senhora aí agradecendo por esse tempo e pedindo para que o Senhor abençoe essa igreja aqui boazinha. Por favor. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento em que tivemos, onde podemos aprender um pouco mais da Tua Palavra. Amém. Eu venho, Pai, te agradecer porque nós podemos ter um relacionamento contigo, Pai, por meio de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, Senhor, porque Cristo morreu pelos nossos pecados e por isso nós podemos nos relacionar contigo. Amém. Eu venho agora estar te agradecendo, Senhor, pela vida dessa igreja, Pai, que ela continue sendo bênção, Senhor, aqui onde ela está, Pai, aqui em Praia Grande. Que o Senhor venha estar abençoando, Senhor, a liderança e cada membro aqui dessa igreja. É isso que eu venho estar te agradecendo agora e venho estar te clamando, Pai. E é em nome de Jesus que eu oro.
Amém. Até mais, irmãos. Deus abençoe. Obrigado. É porque o povo olha lá.